E aí, meus betas, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar sobre o filme Jogo da Vida, que foi lançado em 2012. Sempre lembrando que vai ter spoiler, porque a gente vai, no caso, eu vou conversar com vocês sobre o filme. Às vezes é meio estranho, às vezes eu me sinto tendo amigos imaginários, vocês são os meus amigos imaginários e eu tô falando com vocês, enfim. É um filme com gênero drama-romance, direção de Dennis Botts, roteiro de Jacques Vicons, Karen Van Vleuten. É muito difícil. Este filme, ele é irlandês, se eu não me engano. Posso estar com um grande engano. Mas ele não é americano e também não é... Enfim, ele não é de língua inglesa. Obviamente que a versão que eu assisti foi dublada, né? Mas é isso. Então, os principais é a Aki, o Joyp e a Elise. Eu não vou tentar falar os nomes para não pagar um grande mico, porque quando é pessoa que tem nome inglês ou nome brasileiro, é mais fácil de eu ler, sabe? Mas os outros eu só pago mico. Então, só uma pequena observação. Esse ator que faz o Joyp, eu tenho um ranço dele, porque eu só vi ele em 2 projetos. E nos dois, ele é um completo babaca. Tudo bem, ele fica bonzinho no final dos dois, fica. Mas já fez toda a maldade que tinha que fazer. Tá? Enfim, Jogo da Vida começa com um... Tá, vou fazer essa pequena observação. O nome do original do filme é Acho... E aí quando foi para os Estados Unidos, o título foi traduzido como Big Girls Don't Cry. Quando veio para o Brasil, foi traduzido como Jogo da Vida. Para ver como é a tradução desse mundo dos filmes. Tá, tem tudo a ver o título, embora eu não sei qual é a tradução original. Nunca tive curiosidade para ver qual é a tradução original do título, né? Mas você vê a diferença entre os países, tipo Big Girls Don't Cry, aqui no Brasil, jogo da vida, porque Big Girls Don't Cry, pra quem não entende inglês, é tipo garotas grandes não choram. Mas enfim. Começa com um jogo de futebol e tal. E aí o Joy tá roubando, como sempre. E ele machuca a Aki. E esses dois, eles estão sempre brigando, para deixar claro. Estão sempre brigando e tal. E tem um momento do filme que o Joy zoa a Aki zoa o Joy, os dois ficam se zoando, ficam se atacando, até que eles brigam. E aí. Tá. Tem um outro amigo da Aki. Eu esqueci de colocar o nome aqui. E esse é um filme que eu tô fazendo, tentando lembrar as cenas, porque eu não parei para fazer roteiro. Porque esse filme, ele é muito marcante para mim. Porque apesar de ter sido lançado em 2012, eu só conheci em 2013, se eu não me engano. E na época calhou de que eu eu assisti o filme num dia, numa tarde, e quando foi no final dessa tarde, eu fiquei sabendo de um colega que estava internado com câncer, né? Eu sou do interior de São Paulo, na época eu estava morando em São José dos Campos. Eu moro na cidade do lado, sabe? Não é muito longe, não.
Mas pra mim pegou de um jeito, porque tem uma música lá. Eu mostraria um pedaço pra vocês, mas vocês já sabem que dá problema com direitos autorais. Eu tô fugindo disso o máximo possível. Então, mas essa música, quando eu assisti o filme, essa música ela já grudou em mim. E depois que eu fiquei sabendo sobre o Alan, grudou mais ainda, sabe? É tenso, é tenso. Por quê? Qual que é a ligação do câncer do Alan com a história da Aki? É porque tem uma noite que ela tá estudando e começa a ter sangramento nasal. Aí, obviamente, que os pais vão no médico e tal, e aí eles descobrem que ela está com câncer. Eu não lembro se no filme tem. Eu não lembro se eles falam qual que é o câncer que ela tá. O Alan, o Alan, na verdade, as pessoas suspeitavam de leucemia, a que estava com leucemia. Eu lembrei agora porque ela, na hora que o doutor fala da leucemia, ela fala, mas por que que o leão semia? E eles ficam brincando e tal, pra deixar menos pesado, mas enfim. E aí foi descoberto que, na verdade, o Alan não estava com leucemia, ele estava com aplasia de medula óssea. Foi feito o exame, né, de medula óssea e descobriram que um dos irmãos dele era compatível. Porém, como ele já estava muito fraco, aqui falando do Alan, tá? Só para deixar claro, não conseguiram fazer a, a cirurgia e tal. Que eu preciso estudar mais sobre essa parte da medula óssea, mas basicamente esse irmão ia doar, né? Mas acabou que não teve tempo, porque o Alan ficou muito mal e acabou morrendo, infelizmente. É uma das coisas que torna o mês do meu aniversário muito pesado, porque ele morreu no dia 22 de abril. E aí, no ano passado, a mulher da minha vida faleceu no dia 27 de abril. Então é tipo, a das mortes, e aí é meio pesado. Eu nem sei como vai ser meu aniversário esse ano, ou se vai ser comemorado, porque, sei lá, eu não tô muito no ânimo. As pessoas me veem rindo, brincando aqui, mas isso daqui é basicamente um personagem. Mas enfim, continuando. A Aki conhece o Senhor Bigode, ela vai pra lá. É muito engraçado. Não é engraçado, mas é modo de falar, sabe? Que no dia seguinte, a Aki tá na escola com as amigas e tal, o Joy começa a falar besteira pra ela, e aí eles viram e falam, a Aki foi parar no hospital por sua causa. E aí o Joy já dá, tipo, uma congelada, e a Aki, pra dar uma quebrada, ela vira e fala, ai, vocês viram a cara dele? E começa a rir. Só que, tipo assim, ao meu modo de ver, eu não acho que o Joy, ele seja um cara mal, sabe? Ele tem um pai rígido que fica cobrando as coisas dele, fica pressionando ele a várias coisas. E ele meio que reproduz isso, sabe? É mais sobre a questão da educação dele do que de quem ele é. Tanto é que quando ele meio que se rebela quanto pai, ele mostra um lado mais carinhoso, um lado mais afetivo e tal. Mas enfim, continuando.
a Aki precisa ir pro hospital para fazer a quimioterapia e tal. E aí é, é muito engraçado porque as conversas entre ela e o Dr. Bigode são sempre, tipo, engraçadas, eles estão sempre brincando. E aí o Dr. Bigode meio que aposta o bigode dele na cura da Aki. Se a Aki não se curar, ele vai raspar o bigode e tal. E aí o pessoal da escola fica meio, tipo, meio que sentido, porque eles estão sentindo a falta da Aki. Aí eles mandam cartinha para dar suporte e tal. E aí perguntam pro Joyce se ele quer ir encontrar a Aki no hospital. Ele diz que não. E aí tá meio fora de ordem, tá? Mas é só porque eu tô falando os fatos que eu acho importante. E aí eu vou, né? Eles estão num acampamento. Isso daí. Eu não lembro se ela faz a químio, volta pra escola, vai pra esse acampamento depois volta pra químio, ou se é tipo, ela vai pro acampamento e depois vai pra químio. Mas enfim. Eles estão lá e aí eles vão brincar de esconde-esconde e tal. O Joy ele já tá um pouco mais leve, né? Porque depois da briga que ele teve com ela perdeu um colarzinho com uma bola de futebol de ferro. E o Joy ele encontra e vai levar para ela e tal. E aí eles estão nesse acampamento, ela se esconde em cima de uma árvore. Só que depois ela não consegue descer. E aí o Joy sobe lá para ajudar ela a descer. Aí tá carregando ela nas costas e tal. E aí quando eles chegam perto do acampamento, aí todo mundo fica feliz, porque eles estavam preocupados onde que tava a Aki e tal. E aí tem um momento que o pessoal tá jogando bola, mas a Aki não. E aí o Joy chuta a bola pra ela, falando pra ela pegar, a bola passa do lado, não acerta ela, mas ela desmaia. Aí os pais têm que ir buscar, e aí ela volta pro hospital. Ou ela vai pro hospital, outra ela volta. Ela já fez uma visita anteriormente, então ela volta pro hospital. E aí, nessa segunda ida pro hospital de internação, o Joyp vai fazer uma visita para ela e tal, e dar um suporte. E aí ele tem uma ideia louca, porque a Elise e o amiguinho dela, que eu esqueci de colocar o nome dele aqui, eles querem juntar o Senhor Bigode com a professora deles. E aí eles ficam armando várias coisas e tal. E aí o Joyp, ele tem... Tá, calma. O Senhor Bigode chega no quarto da Aki sem o bigode. Então já é um sinal ruim, porque, né, significa que não vai ser curada. E aí o Joyp e os amigos da Aki, eles combinam de fazer um jogo de futebol e eles fazem na área de fora do hospital. Só que antes de fazer essa surpresa para Aki, eles colocam o Joyp deixa o celular dele com ela para ela ouvir e ela consegue ver através da janela do hospital. E eles estão jogando lá e tal, e ela fecha os olhos e aí começa a tocar esta música que eu disse que eu viciei. É muito engraçado lembrar. Engraçado e triste também. Mas é engraçado lembrar que eu viciei tanto nessa música, eu gostei tanto dessa música que, tipo, meu celular ele não tinha memória, ele era antigão, né? Isso daí foi o quê? 2013. E então eu passei pro celular uma versão, eu nem lembro qual que era o formato do áudio. Acho que ele era AMR, que é bem pequenininho.
E aí eu ficava ouvindo várias e várias vezes. Eu fui para São Paulo para acompanhar a doação de sangue pro Alan, e por causa disso eu não consegui vê-lo, não consegui falar com ele pessoalmente. E aí o meu dinheiro acabou. No primeiro dia eu dormi no hotel, no segundo dia o dinheiro acabou, mas eu não queria sair de lá. Eu fui tipo numa sexta-noite e voltei para casa num domingo no final da tarde. Eu precisava do dinheiro para voltar, e aí eu acabei dormindo no segundo dia, de sábado para domingo, no banco do hospital. Frio pra caraca, não tinha um cobertor, não tinha um nada, mas eu queria estar lá, eu queria que o Alan soubesse que eu tava lá para apoiar e tal. E é que é muito engraçado, porque o Joy e a Aki, eles começam a ter sentimentos um pelo outro, né? São histórias completamente diferentes. Aqui é uma história de coleguice, amizade. E lá eles começaram a criar sentimentos um pelo outro, só que a Aki morreu e o Joy, ele ficou muito mal. É, a professora da Aki, se eu não me engano, o marido dela morreu de câncer. Então, quando ela ia visitar a Aki, dava alguns gatilhos nela, mas mesmo assim ela foi para dar, mostrar suporte e tal. Sei lá, eu fico trazendo para o lado pessoal. Eu vejo esses filmes que as pessoas recebem visitas e tal, dos amigos, familiares e tal, e fico pensando na minha situação, porque eu fiz uma cirurgia em maio de 2024. Tipo assim, a única amiga que foi me visitar foi a Gláucia. Embora a Gláucia seja mais família do que amiga, mas enfim. E de familiar foi a Tati, minha mãe, minha tia, o marido da minha mãe. E eles ficavam lá de acompanhante e tal. Então, essa vida de hospital, eu sou criança de hospital, infelizmente. Eu tô constantemente doente, então é complicado. É bastante complicado. Eu lembro de uma cena desse filme, Jogo da Vida, que a que fez a quimioterapia, ela volta para a escola e aí o povo começa a brincar, tipo, como se estivesse tendo um desfile, eles estão na escola e tal. E aí a que instiga o Joy aí e tal, ele vai, desfile e tal, e aí eles chamam a que ela vai desfilar e aí ela tira o boné. Nisso que ela tira o boné, ela tá completamente careca. E o povo fica em choque. E aí eu lembro que tem alguém que faz uma brincadeira e aí o povo descontrai e tal, mas eles tipo ficam em choque ao ver ela, né? Porque ela tinha cabelo longuinho, não era gigantesco, mas também não era pequeno. E aí, de repente, ela tá sem nada. No hospital, eles tentam arrumar uma peruca para ela, mas ela não se sente confortável com a peruca. E assim, eu vou te falar, usar peruca é totalmente desconfortável mesmo, tá? Pelo menos pra mim, eu sinto isso. Porque parece que aquece o couro cabeludo e tal. E, às vezes as pessoas podem até perguntar, porque eu sendo uma mulher trans, não binária, mas enfim, podem estranhar porque eu não uso perucas e tal, né? Porque meu cabelo ele não cresce muito, ele chega num tamanho, ele quebra isso. Ele não tá crescendo. Faz muito tempo que eu tô com cabelo do mesmo tamanho. Eu faço um tratamento com uma marca, só que como eu não tô trabalhando, eu não consigo trabalhar no momento. Eu não consigo comprar esses produtos e a marca não vai me mandar de presente, né? Inclusive, marca que tem produto para crescimento de cabelo, se quiser uma parceria, vamos conversar. Obviamente que eu sei que isso não vai acontecer, mas joga pro universo, né? Vai que. Mas enfim, deixa eu ver. Tem. Tá. O povo da escola já sabe que ela tá careca. Aí eles vão visitar uma outra escola. E aí tem uma proibição de uso de boné, né?
É como se eles estivessem terminando o ensino fundamental e aí eles vão visitar essa escola que é do ensino médio e enfim, eles chegam lá e tal, aí o pessoal do ensino, uns caras do ensino médio começam a implicar com a Aki, chamando ela de menino e falando que ela não pode usar boné ali, porque é proibido, blá, 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 blá. Aí ele vai e arranca o boné, aí o Joyce já se exalta, já começa a brigar com o cara, manda o cara pegar o boné e entregar pra ela e tal. E tipo assim, o Joyce, ele é alto, entendeu? O cara do ensino médio, ele pode ser mais velho, mas ele era menor que o Joyce. Então, ver aquele cara, não era gigante, mas ele era grande pro tamanho padrão lá dos atores. Mas enfim, eu não quis reassistir o filme para montar o roteiro, né, como eu faço com vários filmes, porque esse filme ele me deixa muito triste. Essa é a verdade. Toda vez que é um filme bonito, eu acho um filme bonito, né? Mas me dá gatilhos, principalmente em relação às lembranças ao Alan. Então, eu separei esse filme para assistir, mas eu falei, não, eu vou gravar conforme as minhas lembranças afetivas em relação a esse filme. Então, comenta aqui se tem alguma. Se você já assistiu, obviamente. Comenta aqui se tem alguma cena que você julgue importante, eu não falei aqui. E meio que é isso. Eu vou ficar aqui meio que divagando, porque só a mera lembrança desse filme já é meio que gatilho pra mim. Porque eu sei tudo que eu passei com essa questão do Alan. Então, é isso, a gente se vê em breve.